te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, força daquele que em vós espera, sedes ao vosso apelo, seja favorável ao vosso apelo. Como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro de vossa graça, para que possamos querer e agir conforme a vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo de 38 a 42. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvi o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te der um tapa na face direita, ofereça também à esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dê também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminhe 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vireis as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos caminhando nesse capítulo 5, 6, 7 do Evangelho de Mateus. Ele tem esse caminho das bem-aventuranças. E Jesus é o bem-aventurado, né? Jesus é o feliz. E ele veio então para ensinar. Então a palavra de Deus fala que ele não veio para abolir a lei, para tirar a lei, mas para dar um pleno complemento. Então hoje aqui nós deparamos com essa lei, que Jesus fala para como nós devemos agir com as provações da vida. Porque todo o tempo, toda a lei veio para evolução do ser humano, né? O ser humano, nas suas violências, então precisava de direção, de cumprir algo, né? Porque se já pensou se não tivesse lei? Então teve uma lei, né? Surgiu a lei do talião, que era uma lei porque a violência era muito grande. Quando uma pessoa fazia um mal para a vingança era violenta, né? Quer dizer, todo tipo de vingança, ela só gera mais conflito, mais tragédia.
Então essa lei era assim, era olho por olho, dente por dente. Então, por exemplo, se você me furou um olho, eu tinha direito, pela lei, de furar um olho seu, mas eu não podia furar dois. Eu só tinha direito de um. Quer dizer, se eu te desse um tapa, eu poderia, por lei, dar um outro tapa, né? Não podia dar dois. Quer dizer, isso já foi um progresso, né? Para que as reações, né? As vinganças não fossem assim, de uma forma excessiva, para criar, então, situações muito mais difíceis ainda. E aí depois veio, né, a lei de Moisés, né, os mandamentos, já foi uma evolução, e assim por diante. Então as leis foram se formando para trazer uma direção para a humanidade, uma evolução que aconteceu. E aqui então Jesus vem e fala, né, que não é esse olho por olho, esse dente por dente, precisamos evoluir mais. Então Jesus falou que se dá um tapa de um lado, oferece o outro, né? Se mandar pedir a túnica, né? Entrar com um processo, dá a túnica logo. Então é uma forma de não reagir. Quer dizer, você gera, através de um conflito, um estado de paz. Por isso, então, nós estamos vivendo esse capítulo 5 das bem-aventuranças. Quer dizer, bem-aventurado quem é? Quem guerreia, quem reage com violência, ou aquele que de uma forma, através de uma atitude, ele faz de um conflito um momento de paz, né? Porque imagina se você levar um tapa no rosto e você oferecer o outro, aquele agressor vai ficar de mãos atadas. Agora, se você reagir, aí a violência então já está formada de uma forma assim, bem elevada. Então o que Jesus quer nos trazer é isso, que nós podemos, através de uma agressão, através de uma violência, que as nossas atitudes façam com que aquela violência ela fica só até ali, que não tenha uma consequência mais contrária, porque esse é o jeito que Jesus quer que aqueles que caminham nas bem-aventuranças, que caminham nesse caminho de processo, de subir degraus, né, de evolução, para chegar então aonde? Para chegar à plenitude da vida. Porque essas leis que foram evoluindo e foram se adaptando, e Jesus vem então e aperfeiçoa ela. Porque o que a palavra de Deus ela nos fala? O que Deus quer de nós? Deus fala assim: sede santo como o meu Pai do céu é santo. Jesus não fala? Sedes perfeito como o meu Pai do céu é perfeito. Quer dizer, então a reação de uma violência não leva à perfeição, mas leva aos conflitos. Então Jesus ele veio para trazer essa paz, para trazer, dentro do conflito, ele trazer uma situação contrária, para que as pessoas então abram o coração e entendam que a vida ela tem sentido e valor. E aí então Jesus ele termina dizendo, né, não aqui no Evangelho, mas se nós olhar para esse caminho que Jesus percorreu da perfeição, ele chega com a sua palavra trazendo ao ser humano essa perfeição. Por isso ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer então que dentro desses bem-aventurados, se nós entendemos bem o projeto de Jesus, o desígnio de Jesus, nós vamos sair então de uma lei, né, de um tempo que nem lei tinha, para uma lei de uma... Se você fez uma agressão, você tinha direito de agredir. E aí foi evoluindo essas leis até chegar então à plenitude, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Esse então é o desejo de Deus. Quem quer caminhar, quem quer ser feliz,
E essa felicidade eterna precisa então ir se aperfeiçoando na lei, para chegar então à plenitude da lei do amor. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial sobre aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.